pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje está aqui comigo o Daniel. Oi, Daniel! Bom, até então vocês estavam tendo aula com a professora Marizinha de Ciências, né? E a partir de agora, as aulas do 8º ano estão comigo, então eu sou a nova professora de vocês de Ciências, tá ok? Então vamos lá. Nessa aula, nós vamos continuar trabalhando o conteúdo já visto anteriormente pela professora Marisa, né? Então, vou dar continuidade ao conteúdo apresentado por ela. Essa matéria vocês encontram lá na semana 3 do PET 4, né? Do 4º bimestre do 8º ano do ensino fundamental. E nós vamos trabalhar, então, a seguinte habilidade, a de construir circuitos elétricos com pilhas ou baterias, fios e lâmpadas ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. Mas para a gente poder trabalhar essa habilidade, eu preciso que vocês entendam e saibam detalhadamente o que é a eletricidade, como ela surgiu, como ela funciona. Porque se vocês não tiverem esse conceito muito bem estabelecido da eletricidade, a gente não consegue aprender nem trabalhar circuitos elétricos, né? Então, essa aula vai ser dividida em 3 aulas, na qual nós vamos ver, na aula de hoje, a introdução da eletricidade, a história dela, né? Quais foram os grandes físicos, filósofos que trabalharam para que nós tivéssemos hoje, para que nós tenhamos, né, o conhecimento que a gente tem sobre física. Isso vem de mais tempo, então hoje nós vamos trabalhar a história da eletricidade, seguida de aulas, né, de como funciona a eletricidade, como ocorre o processo de eletrização, para depois a gente ver como é um circuito elétrico e como que ele funciona, ok? Então, para a gente poder começar, eu trouxe aqui uma imagem para vocês de um raio. Para a gente entender o que é eletricidade, né? Como que ela surgiu, como que ela acontece. Então, a eletricidade, ela existe nos fenômenos naturais. Ela já existia na Terra muito antes da gente começar a entender. E os raios são fenômenos naturais que exemplificam o processo de eletricidade ou eletrização. Então, os raios são formados basicamente, né, por causa de atrito entre as suas cargas. Vamos relembrar aqui alguns conceitos, que é o de matéria e energia, para a gente entender essa parte de cargas, né? Você pode estar aí pensando, como assim, professora? Troca de cargas, eletrização, de onde isso vem? Então é o seguinte, tudo que é matéria, né, o que é massa no planeta Terra, nós chamamos são compostos de átomos. Então, átomos de carbono, átomos de hidrogênio, de ferro, de cobre, compõem, né, toda a massa, toda a matéria e a energia do nosso planeta. Então, os átomos, eles são estruturas que nós vamos entender que fazem parte, né, a troca de elétrons que esses átomos possuem, nós conseguimos enxergar, então, o processo de eletrização. Então, para a gente continuar aqui como exemplo do raio, na nuvem ocorre formação de pequenos pedaços de gelo dentro dessas nuvens. E esses gelos, esses pedacinhos vão atritando, eles vão batendo um no outro, gerando um movimento e esse atrito entre eles faz com que as cargas positivas e negativas dos átomos, né, desse material, desses corpos, fiquem separadas, ocorre uma repulsão. Então, em um campo, um lado da nuvem vai ficar com carga mais positiva e uma outra região com carga mais negativa. Quando a gente tem um acúmulo de carga negativa em uma certa região e na Terra a gente tem a superfície com carga positiva, né, ou seja, oposta, ocorre uma descarga elétrica da nuvem para o centro da Terra, que faz com que a gente consiga enxergar aquele clarão, aquele raio luminoso, que tem uma alta temperatura e tudo mais, que a gente vê o raio ou o relâmpago. Então, a formação do relâmpago é assim. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas como que
isso foi entendido? Quem que começou a observar esses fenômenos e procurar entender como era a eletrização, como ocorria a eletricidade? Para chegar hoje no que vocês sabem, né, de lâmpada, a energia que chega na sua casa, a lâmpada que você acende, a energia que está sendo gerada e passada para a sua televisão ou o seu computador, como que isso aconteceu? Vocês acham que estralou assim um dedinho e ela surgiu? Não. Foram muitos estudos, há muito tempo, vários físicos, cientistas vêm buscando cada vez mais formas de energia e formas de eletrização. E tudo começou lá com Tales de Mileto. Então, antes de Cristo, antes da era de Cristo, né, nós tivemos o grande filósofo e físico Tales de Mileto, que teve as suas contribuições. Ele, ao analisar o âmbar, o que é o âmbar? É uma resina que as árvores, algumas árvores liberam e ela fica tipo petrificada. E ele observou que ao pegar esse âmbar, atritar ele e ao aproximar de alguns pequenos objetos, palha, lascas de madeira, elas eram atraídas para o âmbar. E aí, o primeiro nome que ele deu, né, esse âmbar, significa elétron em grego, que vem depois a surgir o termo eletricidade. E aí, esses estudos do Tales tiveram continuidade com um outro grande médico, né, um médico da rainha da Inglaterra, William Gilbert, que no ano de 1600, então muito tempo se passou, né, desde a era antes de Cristo até o ano de 1600, após era de Cristo, né, nós tivemos então um outro grande cientista que continuou desenvolvendo esses estudos do Tales. E ele verificou, determinou, né, aquele evento de atração na qual o âmbar atraía alguns objetos, alguns corpos para próximo dele, de atração de corpos de eletricidade. Foi aqui, ó, que surgiu então o termo eletricidade, uma das primeiras vezes que se usou esse termo, na qual eles estavam situando eletricidade estática. Bom, voltando aqui, dando continuidade à era, né, à história da eletricidade, eu vou vir aqui no ano de 1660, dando continuidade aos estudos do William. O Otto von Guericke, ele inventou uma máquina que produzia cargas eletrostáticas por meio de atrito. Essa máquina, pessoal, ela funcionava mais ou menos assim. Tinha uma esfera, essa esfera era de enxofre, e ela, ao atritar, tinha uma manivela que eles giravam e essa esfera girava e atritava com o solo. Quando ela atritava, ela gerava fenômeno de eletricidade estática. E muitas vezes acontecia de soltar faíscas por causa desse atrito. Então, daí nós tivemos o primeiro gerador de energia, já no ano de 1600. Passando para 1730, nós tivemos um dos grandes físicos, o Charles Francis Dufay, que determinou, né, que a eletricidade com duas cargas distintas. O que era isso? Ele percebeu que na eletricidade nós tínhamos cargas positivas e cargas negativas. Vocês vão entender um pouco melhor isso na próxima aula, quando eu estiver explicando e falando sobre os átomos, como que eles são formados, tá? Então, aguenta mais um pouquinho que vocês vão entender direitinho essa parte aqui, quando Charles determinou que as cargas eram positivas e negativas para poder gerar, então, essa eletricidade. E aí, literalmente voando para o ano de 1744, nós tivemos um grande cientista, que foi o Benjamin Franklin, que ele fez um experimento muito interessante. Só que, ao mesmo tempo que ele era interessante, ele era muito perigoso. É claro que esse experimento não foi feito da maneira como está ilustrado aqui direitinho. Ele determinou, né? Ele utilizou uma pipa
E numa tarde de tempestade, nessa pipa ele amarrou uma haste de metal e no final dessa haste de metal ele colocou uma chave e depois um outro cordão. Eu acredito, né, que ele não esteja segurando na época essa pipa, porque se ele tivesse feito isso, provavelmente ele não teria sobrevivido à carga. Por quê? Porque quando ele soltou essa pipa, o raio que estava nas nuvens, o relâmpago, foi conduzido então pela pipa, chegando até aquela chave de metal. E aí ele descobriu, né, o primeiro para-raio. Ele utilizou hastes de ferro próximo a casas, árvores, e percebia que ao fincar na terra, essas hastes eram capazes de puxar o raio e levá-los para o centro da Terra, descobrindo então o que nós temos hoje de conhecimento do para-raio. Então, os experimentos de Benjamin Franklin foram extremamente importantes para que nós chegássemos ao conhecimento que nós temos hoje de cargas, né? De condução principalmente. E aí no ano de 1796, nós tivemos os trabalhos do Alexandre Volta. Ele fez, pessoal, a primeira pilha inventada, foi ele quem criou. Sabe a pilha que você utiliza no controle remoto ou a bateria que você utiliza no celular, que às vezes você está aí me assistindo pelo celular? Então, essa bateria, né, ela só foi possível existir graças ao trabalho desse cara, o Alexandre Volta. E ele fez essa pilha com pedaços, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse foi o modelo recriado, né, da pilha do Alexandre Volta. Ele empilhou, então, discos de zinco e cobre e entre esses discos ele colocou tecidos embebidos de ácido, o que permitia com que passasse a energia de um campo a outro. E ligou, né, conectores, inventando e descobrindo também que essa energia poderia ser armazenada nessa pilha e passada para um outro equipamento. Ela era bem grande, né, em vista das pilhas que nós temos hoje. As pilhas palitos, principalmente, que são bem pequenininhas, baterias. Mas surgiu-se, então, a pilha atual desse modelo inicialmente. E aí agora nós vamos para uma era um pouco diferente, que já vai começar a era de Thomas Edison, né? Antes de eu chegar lá no Thomas Edison, só relembrando aqui alguns fatos importantes, nós tivemos, né, o grande George Simon que descobriu uma relação matemática. Ele era um professor de matemática, ele descobriu essa relação entre a matemática e a resistência, a tensão, porque existe um termo chamado tensão na energia, nós vamos entender também mais para frente, mas é a diferença de força, né, que existe para que a corrente elétrica flua, e foi com os trabalhos de Ohm que isso aconteceu. Hoje, essa lei é conhecida como primeira lei de Ohm. Ela permite os cálculos das correntes elétricas que a gente consegue entender. Em 1875, o Alexander Graham Bell inventou o que nós utilizamos muito hoje, que foi o primeiro telefone. Então, uma grande contribuição também naquela era. E aqui, ó, já no ano de 1880, o Thomas Edison, gente, foi um dos caras que, mesmo existindo uma polêmica muito grande ao redor do nome dele, ele ele comercializou muito do que nós temos de energia. Bom, já passei aqui também. Bom, então o Thomas inventou a lâmpada. Não necessariamente ele inventou a lâmpada, ok? Vários outros cientistas tiveram trabalhos que contribuíram para chegar na lâmpada que vocês veem hoje em casa. Nós temos lâmpadas incandescentes, fluorescentes, mas a primeira lâmpada, ela foi feita de metal, eles atritavam esse metal e ele brilhava. Só que isso aquecia muito o material e aquecia também o ambiente. E ela não ficava muito tempo acesa, né? Não conseguia se manter esse metal por muito tempo brilhando.
Com o passar do tempo, ele e outros cientistas, né, foram chegando a trabalhos um pouco mais avançados. Um dos grandes pesquisadores dessa época, ele observou que ao afetar, né, ao disparar descargas elétricas numa rã, as pernas dela se mexiam. E aí ele percebeu que no corpo humano também tinha eletricidade, mas não é bem assim que funciona. Nós sabemos que nossos impulsos elétricos, eles são somas, né, de parte elétrica, parte química. Então nós temos dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo no nosso corpo. Mas os estudos deles contribuíram para que chegasse na invenção da lâmpada. É isso mesmo. Esses estudos ajudaram o Thomas Edison a chegar na lâmpada incandescente, que era inicialmente feita de carvão em um bulbo a vácuo. Então, essa lâmpada foi a primeira lâmpada inventada e ficou acesa cerca de 45 horas. Passando esse período, né, ela se apagava. Então, eles foram trabalhando para chegar numa lâmpada que permitisse um maior tempo de luminosidade, ok? Mas quem permitiu que essa lâmpada fosse utilizada e comercializada foi o Thomas Edison, né? Por isso a importância dele. Mas não podemos esquecer que ele não era só um pesquisador, mas também um grande empreendedor, ok? Indo para a década de 1890, nós temos um grande físico, que é o Nikola Tesla, Nikola, desenvolveu o sistema de distribuição de corrente elétrica trifásico. Ele fez um experimento na época e percebeu que os raios poderiam ser conduzidos sem nenhum fio. Então, a eletricidade acontecia ali, a condução dela acontecia de forma indutiva. Nós vamos entender também esses termos um pouco mais nas próximas aulas, tá? Então, ele foi o físico que verificou a possibilidade da energia ser transportada. Sabe essa corrente que chega na sua casa, que vem, né, pelas correntes de alta tensão? Para ela chegar na sua casa e não queimar os equipamentos, ocorre uma diferença ali, né? A gente chama de corrente alternada. E ela só foi possível graças a esses primeiros experimentos aqui do Nikola Tesla. Bom, desde então, gente, não se pararam de fazer estudos, né, de entender a eletricidade. E grandes fenômenos vêm acontecendo e nos ajudando a aprofundar cada vez mais o conhecimento a respeito dessa ideia. Quando o átomo surgiu, quando a ideia do átomo surgiu, pôde-se conhecer ainda mais e entender melhor os fenômenos da natureza. E a partir dessa época do Tesla, já tivemos as primeiras hidrelétricas, né, que através da água nós conseguimos gerar e fornecer energia elétrica, e aos poucos foram se desenvolvendo, chegando hoje, por exemplo, nos carros movidos à eletricidade. Então, nós temos continuamente estudos acontecendo e fornecendo, então, conhecimento necessário para que nós chegássemos ao que nós temos hoje. Um telefone portátil, uma lâmpada que fica acesa por anos, né? A durabilidade enorme. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo e inovando cada vez mais com relação ao conhecimento sobre a eletricidade. E também as diferentes fontes de energia. Como vocês viram com a professora Marisa nas aulas anteriores, né, nós temos as energias elétricas, nós temos energias limpas, como a energia solar, a energia eólica e outras demais energias que são transformadas em energia mecânica, que é transformada em elétrica, elétrica, que é transformada em energia térmica, por exemplo, a do chuveiro, né, que nós utilizamos, dentre outras energias que nós podemos utilizar. Então, todo o conhecimento desses filósofos, desses físicos e cientistas contribuíram para que nós chegássemos hoje
no status que nós temos, além de estar sempre inovando e continuando, então, o desenvolvimento de novas ferramentas e novas tecnologias que permitem cada vez mais que o consumo de energia seja mais limpo, gerando menos gasto, né, seja mais econômico, para que a gente consiga ter uma energia renovável e ainda melhor. Bom, ficou aqui as referências para vocês. Na próxima aula nós iremos falar sobre os átomos, como eles funcionam, como ocorre a troca de energia e de eletricidade entre eles e também entender o processo de eletrização. Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais!